Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica e hoje nós vamos encerrar essa nossa aula sobre fontes de energia, sobre produção de energia renovável e nós vamos falar sobre biocombustível, exatamente, sobre a utilização de alimentos para a produção de energia, como a cana-de-açúcar, como o milho, e também vamos falar sobre o biogás, nós vamos falar também sobre a biomassa. E o que nós podemos concluir de tudo isso? Que o Brasil é um gigantesco produtor de energia. Nós temos aqui fontes tradicionais e fontes alternativas, temos fontes não renováveis, petróleo, nós temos carvão, nós temos na região sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Temos ali gás natural, um pouco, é bem verdade que puxamos lá da Bolívia, mas também temos. Temos energia nuclear, sim, temos no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, né? Então temos também Angra 1, Angra 2, Angra 3, e lembrando que a empresa alemã vai entregar até 2030 mais 4 usinas nucleares, totalizando, com o acordo com essa empresa alemã, 6 usinas nucleares, isso no Rio de Janeiro. E aí, claro, além disso, temos energia hídrica, e daí agora falando também de uma tradicional, mas renovável, hídrica. E temos alternativas, no caso, eólica, solar, nós vamos ter a biomassa, o biogás, a oceânica, olha só a diversidade. E aí sobre o biocombustível, nós vamos falar de alimentos que podem produzir energia, que podem produzir o etanol, o milho, a partir do processo que é a hidrólise, e aí é química. Estou agora jogando para química para explicar melhor para vocês o que é a hidrólise. Não vou invadir esse campo não, ok? Então o milho, a partir da hidrólise mais o processo de fermentação, ele pode produzir o etanol. Assim como a cana-de-açúcar, tá? A partir da fermentação vai produzir o etanol. Então nós estamos falando de alimentos para a produção de energia. Isso é muito interessante, só que nós temos uma outra discussão. Ao mesmo tempo que nós podemos utilizar a produção de alimentos para a geração de energia, nós vamos ter uma valorização destes alimentos, uma rentabilidade para quem produz, para quem planta, e uma prioridade para a produção de alimentos. Para a produção de alimentos para a geração de energia. Mas, e essa produção de alimentos para matar a fome, como ficaria? Então é uma grande discussão que nós devemos levar quando nós falamos de segurança alimentar, quando nós falamos de crise alimentar, porque nós podemos utilizar alimentos como milho, como cana-de-açúcar, porque o milho e a cana-de-açúcar nós podemos produzir alimentos. E aí nós vamos produzir estas culturas agrícolas para a geração de combustíveis, ou nós vamos produzir essas culturas agrícolas como alimentos para diminuir esta crise alimentar. E aí é lógico, se tratando de uma indústria, tanto automobilística, se tratando de uma indústria também envolvendo a produção de combustíveis, a prioridade, se tratando em produção de alimentos, ela vai ser destinada à produção de combustível, porque é muito mais rentável. É muito mais rentável. E aí é extremamente perverso, produzir, utilizar esses alimentos e a partir desses alimentos produzir combustíveis. É muito mais rentável, mas é perverso. Então, nós temos uma questão muito delicada aqui, Muito delicada, bastante polêmica, porque envolve, quando nós falamos de alimentos, o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos, o Brasil é um celeiro agrícola, o Brasil é um produtor tanto de energia como de alimentos, um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo, mas hoje nós temos um problema muito grande, muito grave, porque nós produzimos uma quantidade de alimentos absurda, isso no Brasil e no mundo, mas nós temos um gravíssimo problema na distribuição destes alimentos, ok? Então, falar de biocombustível nós devemos levar em consideração essa produção de alimentos para destinar aos combustíveis
ou uma produção de alimentos também para tentar amenizar a crise alimentar. Perfeito? E trago aqui a grande versatilidade da cana-de-açúcar, que pode ser utilizada para produzir biocombustível, pode ser produzido alimentos e bebidas, também o bioplástico, o plástico verde, né, e a bioenergia. Por isso que nós já temos no estado de São Paulo, eles já estão produzindo ali uma cana, que pode chegar até a 6 metros de altura, para aumentar a produtividade, né, para aumentar o seu potencial para extrair o máximo dessa cana. Então já estão produzindo em São Paulo. São Paulo é o maior produtor de cana destinada à produção de combustíveis. Outro lugar que nós vamos encontrar também a cana é na zona da mata nordestina, no litoral do Nordeste, na faixa litorânea, na zona da mata nordestina. Nós vamos ter uma grande quantidade também de plantações ali de canas. E a cana usa para o combustível, para o plástico, alimentos, bebidas e bioenergia, ok? E agora o cenário, gente. Ei, olha, mande pra cá. Fica aqui, fica. Matéria orgânica produz gás. Matéria orgânica produz gás. Então, a partir da decomposição da matéria orgânica, do lixo orgânico, né, e de resíduos agrícolas, resíduos industriais, nós podemos produzir o gás, o biogás. Vamos pensar que nós temos 214 milhões de cabeças de gado e que do esterco do gado nós podemos produzir gás, o biogás. Do esterco do suíno, do cavalo, da ovelha, nós podemos produzir gás. Então é muito interessante quando nós falamos do biogás, porque nós vamos utilizar resíduos agrícolas que vão ser colocados dentro de um biodigestor para a produção de gás. Nós vamos utilizar a matéria orgânica a partir do processo anaeróbico para a produção de gás. E isso é sensacional. É uma fonte sensacional para a geração de energia. Utilização de resíduos agrícolas, de resíduos industriais, de resíduos domiciliares, colocando no sistema de biodigestor para a produção de gás. Assim como a matéria orgânica de decomposição, também de reservatórios, de represas hídricas, através de um sistema anaeróbico, nós podemos produzir gás. Isso é sensacional. Isso não é de hoje. Vini, salta aí para nós. Já em 1600, o cientista chamado Thomas Stiley, lá no Reino Unido, ele já percebeu a liberação desse gás, né, dessa substância inflamável num pântano, lá em 1600. No século XIX, 1857, o biogás já foi utilizado como combustível para aquecimento e iluminação urbana. Em 1857, olha o detalhe. Na Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1940, já era uma alternativa para o aquecimento e alimentação de motores na Segunda Guerra Mundial, 1940, o gás. Em 1982 foi lançado o programa de mobilização de energia que incentiva a instalação de biogás em áreas rurais. O sistema de biogás, utilizando o biodigestor. Então é interessante a gente observar esse cenário, né? E aí em 2008, que foi assinado um memorando ali, envolvendo Itaipu, a hidrelétrica binacional, para a produção de biogás. Nós temos ali na hidrelétrica, naquela estrutura da hidrelétrica de Itaipu, um sistema para a geração de energia para a produção do biogás. E em 2010 foi instituído a Política Nacional de Resíduos Sólidos para transformar esses resíduos em biogás através do sistema de biodigestor. A implantação da assessoria de energias renováveis. E aí foi instalado o primeiro laboratório de biogás do Brasil, né, e a primeira granja a realizar o biogás. Isso em 2010. Então vamos explorar esta fonte de energia. Perfil das principais fontes alternativas de biomassa no Brasil. No Nordeste, a utilização do bagaço da cana-de-açúcar, né, o etanol, resíduos agrícolas, que daí é o cocô, para transformar em biogás, e de óleos vegetais, assim como lenho e carvão. Região Sul, bagaço da cana-de-açúcar, né, para geração também do etanol, resíduos agropecuários, né, resíduos industriais, tudo isso para produção também do biogás. Então a matéria orgânica em decomposição tem um enorme potencial para a produção de energia, para a produção do biogás. É algo sensacional
pois só cai quem voa, só quem tira os pés do chão. Valeu, até a próxima!